Perseguido, vamos lá começar nossa terça-feira, nossa semana, tá? Que seja uma semana lucrativa. Semana passada aqui no Clube dos 5%, né? E quem me acompanha também no Instagram pôde perceber, porque eu posto lá sempre o meu resultado, o resultado do clube, como estamos, como tá. E eu tinha postado no início da semana que os 4 primeiros dias, tinha sido negativo para mim, né? Chegou a ficar menos 3,89 unidades negativo, né? Menos 3,89. E eu falei, cara, isso aqui, a maioria, né, das pessoas, principalmente os amadores, se desesperam, choram, tenta recuperar, perde mais, né? E eu estava bem tranquilo com aquilo, porque eu sabia que o processo iria fazer, o processo que eu digo, as coisas que eu faço, ter gestão, ter emocional, a forma que eu analiso, iria fazer aquilo virar, né? E a semana terminou como positivo, né? Saímos de menos 3,89 nos 3 primeiros dias da semana, e nos 4 últimos dias da semana, simplesmente fomos para mais de 2 unidades, né? Ou seja, foi uma margem de lucro alta, né, dos últimos 4 dias dentro do Clube dos 5%, graças a Deus. E essa semana, vamos continuar agora com a fase boa, né, que estamos com a fase do Green. E para essa terça-feira tem bons jogos para se trabalhar. Brasileirão, principalmente Premier League, né? Então vamos embora, vamos analisar aqui jogos de Copa também. Começando com o único favorito que eu considero do dia, que é o Al Ittihad, que vai enfrentar o Al Gharafa, né? O Al Ittihad é favorito para esse jogo porque vai jogar em casa, obviamente. Não está fazendo uma boa campanha na Champions League e perdeu atletas importantes, né? Perdeu o Benzema, perdeu o Bergwijn, tá fora dos jogos, o Kanté saiu, então assim, perdeu a linha dorsal, né? Os principais jogadores do time, que eram esses, tá? Então caiu muito de produção o Al Ittihad, mas continua sendo um time muito competitivo, porque ainda assim tem bons jogadores, o Fabinho, o Danilo na zaga, o Diaby lá na frente, o Aouar também, que é um bom jogador francês. Então ainda continua sendo um time competitivo. A situação do Al Ittihad na Champions Asiática é o seguinte: se eles vencerem, eles já estão classificados, né? Lembrando que falta ainda uma rodada. Então se eles vencerem aqui, já está classificado. É um favorito, tá? Acredito que vence o jogo, mas particularmente eu não vou apostar na vitória deles, né? Devido à saída desses jogadores, ele no último jogo perdeu para o Al Nassr por 2-0. E eu vou levar esse jogo para o ao vivo, porque ofensivamente o time caiu muito, né? Caiu muito de produção com a perda principalmente do Benzema e com o Kanté no meio campo. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, mas é um favorito que teremos no dia e tem a necessidade deles de vencer para já se classificar, tá? Então tem esse ponto. Agora falando de Copa, né? Teremos 2 jogos de Copa aqui. Um é o Hertha Berlim contra o Freiburg e o outro é Napoli contra o Como. No caso aqui do Hertha Berlim contra o Freiburg, vou falar logo de Napoli Como. Napoli Como é um jogo bem interessante porque são 2 equipes que estão jogando muito bem nesse momento da temporada, né? Muito bem não, vamos lá. O Como está jogando muito bem, né? Para aquilo que a gente espera do Como. O Napoli, para o que a gente espera do Napoli nessa temporada, não está bem. Mas o que eu vejo do time do Napoli, eu vejo como bem. É um time que está brigando lá nas primeiras partes da tabela da Série A italiana. É um time que venceu a Supercopa da Itália. É um time que tá aqui, ó, na semifinal da Copa da Itália. Então, cara, eu espero isso do Napoli. Eu não esperava o Napoli ser campeão no ano passado, assim como eu não espero o Napoli ser campeão da Série A nessa temporada. O único ponto ali do Napoli que eu não esperava é o Napoli não ter se classificado na Champions League, né? E isso, obviamente, devido a não estar jogando tanto assim e também por conta das lesões que teve, né, velho? Teve muitos lesionados o Napoli nesse início de temporada, nesse meio de temporada, na verdade, que a gente já está no meio de temporada. Então teve muitos lesionados e isso prejudicou. Mas aqui, para esse jogo contra o Como, eu vejo o jogo muito, mas muito equilibrado mesmo, tá? Muito equilibrado. E aqui eu gosto de algumas opções. O que é que eu imagino do cenário aqui para esse jogo? Eu vejo o Napoli, pelo fato de jogar em casa, dominando mais o jogo, tomando a iniciativa, criando mais oportunidades. E todas as vezes nos últimos jogos que o Napoli enfrentou o Como, foi assim, eles dominaram o jogo, né? Dominaram o Como. O Como é um time que contra as equipes inferiores, eles costumam tomar o controle da partida. Mas quando enfrenta essas equipes da primeira parte da tabela do campeonato da italiano, eles não costumam dominar tanto. Eles dão a bola e jogam e exploram mais a transição rápida ao contra-ataque. E é o que eu acredito aqui para esse jogo, tá? O Napoli com mais imposição, com mais posse, finalizando mais, né? E, consequentemente, dá para a gente trabalhar alguns mercados alternativos. Resultado esquece.
Gols também, por ser uma semifinal, jogo único, esquece. Mas para o goleiro do Como fazer 2 defesas é uma boa. Para o Como dar 2 chutes no gol, não o goleiro do Napoli fazer defesa, mas dar 2 chutes no gol, é uma boa. Para o Napoli fazer 3 cantos, é uma boa para se trabalhar aqui, tá? Porque justamente eu acredito que ele vai ter o domínio da partida. Então esses mercados alternativos acabam sendo uma boa para se trabalhar nesse confronto. No caso do Hertha Berlim contra o Freiburg, é um jogo que a tendência é que a gente tenha um jogo favorável para gols, tá? O mais de 1,5 é uma boa para se trabalhar aqui. Porém, eu não fiz no pré-jogo o mercado de gols. Por quê? Como é que eu quero trabalhar aqui? Eu quero trabalhar no ao vivo, utilizando o trading, né? O lay. O lay é você estar contra algo. Então, por exemplo, se eu aposto no lay Hertha Berlim, eu estou contra o Hertha Berlim. É como se eu fosse o Freiburg ou empate. E a partir do momento que o tempo for passando, eu vou ganhando dinheiro com isso. Ou se o Freiburg faz um gol, eu já fecho minha posição no trade e já garanto o lucro, né? Já garanto ali uma odd 0,60, 0,70. Então eu preferi trabalhar assim porque eu vejo o Freiburg favorito, tá? Eu vejo o Freiburg favorito, porém é um jogo que eles vão jogar fora de casa e por isso que eu resolvi não ir no pré-jogo no empate Freiburg ou empate anula Freiburg. Eu preferi trabalhar no ao vivo para analisar como é que vai estar o clima do estádio, como é que vai estar o Freiburg jogando. Mas eu vejo o Freiburg favorito para esse confronto contra o Hertha Berlim, tá? É um time melhor e tá jogando bem, o Freiburg. E é um time que marca muitos gols. Inclusive, para eles marcarem um gol, pode ser um mercado que você pode utilizar em uma dupla. 2 times que poderiam estar na minha lista de favoritos é o Flamengo contra o Vitória e o Chelsea contra o Leeds, tá? Ambos os times eu enxergo como favorito para esse confronto e é por conta dos times que tem, né? Falando primeiro aqui do Flamengo, jogar no Barradão é sempre muito difícil, tá? Não é fácil, é tanto que os jogos o Vitória no ano passado teve uma das piores campanhas fora de casa, mas em casa teve uma campanha muito boa e por isso que não foi rebaixado. Só por isso que não foi rebaixado, mas jogar no Barradão é muito difícil. É muito difícil o time chegar lá e ganhar no Barradão, tá? Mas o elenco, os últimos jogos do Flamengo têm sido positivos no Barradão, não foi jogos fáceis, né? Foram vitórias que o Flamengo conseguiu ali na reta final do jogo, um gol do Carlinhos e o outro do Bruno Henrique, né, no último jogo. O elenco do Flamengo e o time do Flamengo no momento que tá, devido a esse início ruim, os caras vão dar o máximo aqui, os caras vão dar o gás aqui para poder vencer do Vitória. Por quê? Porque nas primeiras rodadas o Flamengo tropeçou, né? Perdeu para o São Paulo, empatou com o Internacional. Então o Flamengo sabe que precisa voltar a pontuar no Brasileirão, ele sabe que não pode deixar times como o Palmeiras se distanciar, principalmente o Palmeiras, né? Se distanciar na tabela. O Bragantino também vem de 2 vitórias consecutivas, mas o principal adversário ali que a gente sabe que no longo prazo é o Palmeiras. Não pode deixar o Palmeiras se distanciar. E visto que o Palmeiras terá um jogo duro pela frente. Então o Flamengo sabe da importância de conquistar esses 3 pontos. E eu vejo um time muito qualificado. Porém, é um time que não está vivendo uma boa fase, né? E todo mundo está vendo isso. Não está vivendo uma boa fase no início de temporada, né? Um bom início de temporada. Não vou nem falar fase porque está começando agora a temporada. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz uma dupla para o pré-jogo com o empate anula Flamengo, tá? O empate anula Flamengo pagando em 25 e o empate anula Chelsea, tá pagando em 20. Os dois, ambos juntos, estão pagando 1,55, se eu não me engano, 1,50, 55. E eu fui no empate dos dois porque para mim são 2 times que têm grande possibilidade de ganhar os jogos, tá? Mas o empate pode acontecer e eu quis prevenir o empate, por isso que eu fui no pré-jogo nessa dupla, tá? Mas no ao vivo eu também vou estar de olho na vitória dos 2 times. E no Chelsea, além do empate anula, outro mercado muito bom é o mercado de gols. O mais de 1,5 é bom aqui porque o Leeds é um time também bem ofensivo, tá? É um time que tem uma média alta de gols marcados, ó. 1,7 gols marcados, uma média até parecida com a do Chelsea. E 80% dos últimos 10 jogos dos 2 times aconteceu com mais de 1,5. Então também acaba sendo um jogo muito bom para gols aqui, além da vitória do Chelsea, que está com o time completo, né? Vem de uma grande vitória contra o Wolves fora de casa e deve vencer o Leeds porque é um time muito fraco ainda jogando dentro de casa. Mas no pré-jogo eu fui no empate anula dos 2, né? E já é uma dupla até que eu deixo para vocês. Teremos outros jogos aqui da Premier League, Everton e Bournemouth. O jogo do Everton não é um jogo tão favorável para gols, mas o jogo do Bournemouth sim. E o Bournemouth é um time que dá muitas transições para os adversários e que toma muitos gols, né? Não é à toa que, cara, se você pega os últimos 10 jogos do Bournemouth, em 9 aconteceu ambos marcam. Eles marcaram e sofreram gols. É uma média de quase 2 gols marcados e quase 2 gols sofridos. É uma média muito alta de gols sofridos.
Para você ter ideia, dos últimos 10 jogos, somente em um eles não sofreram gol. Em todos dos últimos 10, eles marcaram gols, tá? Eles marcaram gols em todos. E o Everton só não marcou gol em 2 desses jogos e também só não sofreu em 3. Então, assim, em todos os jogos, dos últimos 10 jogos do Bournemouth, aconteceu o mais de 1,5, né? Então é um mercado que eu gosto desse mais de 1,5 para se utilizar em uma dupla. E não descarto o ambos marcam, mas o ambos marcam eu recomendo levar para o ao vivo, porque o que pode acontecer aqui é o Everton marcar um 2-0, tá? O Everton é um time que se defende bem e bem melhor do que o Bournemouth. Outro jogo que eu acredito que vai ser com gols, tem uma tendência de ser com gols, é o Newcastle contra o Tottenham, tá? O mais de 1,5 também é uma boa para você utilizar numa dupla. Por quê? O Newcastle, cara, nessa temporada, um dos grandes pilares era a sua defesa, né? E ultimamente a defesa não tem sido bom para o Newcastle. Tem tomado muitos gols. Pegando o primeiro confronto direto entre eles, 2-2, 2-0, 1-1, 2-1, 2-1, 1-1, 4-0. A maioria, na verdade, todos os jogos aqui, os últimos jogos deles, aconteceram pelo menos 2 gols. E eu quero levantar o ponto do Newcastle. Olha o Newcastle, a quantidade de gols que o Newcastle tem sofrido. Tomou 3 do Brentford, 3 do City, 4 do Liverpool, 1 do PSG, 2 do Aston Villa. Aí não tomou contra o PSV, não tomou contra o Wolverhampton, tomou 2 do City aqui. Aqui tomou do Bournemouth e tomou 3 do Leeds. Tomou 3 gols do Leeds. Assim, cara, você tomar 3 gols do Leeds, você tem um problema sério na defesa. Então, tem tomado muitos gols no Newcastle. E o Tottenham também tem sofrido muitos gols, né? Como vocês estão vendo aqui, a quantidade de derrotas, né, que está aparecendo na tela do Tottenham. Então, é uma tendência muito forte aqui de gols, tá? E eu não descarto, ambos marcam também aqui não, mas o ambos marcam eu deixei pro ao vivo. E outro jogo que teremos também na Premier League é o Manchester United contra o West Ham. E também eu vejo um jogo muito bom para gols, porque o West Ham está fugindo, lutando contra o rebaixamento. Os últimos confrontos entre eles saíram gols pra caramba, né? Mas o West Ham está fugindo do rebaixamento e nos últimos jogos tem marcado muitos gols. Marcou 2 gols contra o Burnley fora de casa, marcou 2 gols contra o Chelsea. Aqui saiu ganhando por 2-0 e tomou uma virada. Marcou 3 gols contra o Sunderland, 2 gols contra o Tottenham. Então, nos últimos jogos do West Ham, eles têm marcado muitos gols, né? 2 ou mais gols. Esse é um ponto bem relevante aqui do West Ham, que tem conseguido marcar bastante. Mas é um time ainda defensivamente muito frágil. E o Manchester United vive uma fase iluminada, né? Marcou 2 gols contra o Tottenham, marcou 3 gols contra o Fulham, marcou 3 gols contra o Arsenal, que era a melhor defesa. Marcou 2 gols contra o City, marcou 1 gol aqui contra o Brighton. Mas desde que o Kerry assumiu, que foi contra o City, o Manchester United venceu os 4 jogos e marcando também 2 ou mais gols. Tem uma tendência grande aqui para um ambos marcam. E eu gosto do ambos marcam nos jogos do United. Mas eu preferi trabalhar com mais de 1,5 em uma dupla, né? Junto com o Chelsea, no pré-jogo. Mas eu não descarto ambos marcam. E no ao vivo eu vou estar de olho num Lei West Ham, dependendo de como esteja o jogo, né? Porque o West Ham tem jogado bem nos últimos jogos e tem conseguido marcar bastante. Mas o United está vivendo uma fase muito boa, uma sequência muito boa. E tá todo mundo na torcida para o cara cortar o cabelo, né? Com a vitória do United. E por fim, teremos CONCACAF, né? Champions CONCACAF, fase de qualificação. O Pumas vai enfrentar o San Diego, esse é o segundo jogo. O primeiro jogo o Pumas perdeu por 4-1, então vai ter que ir com tudo, fazer 3-0 para levar o jogo para os pênaltis. Então vai com tudo o Pumas, né, velho? Então a tendência aqui é que tenhamos um jogo com gols, um mais de 1,5 é uma boa aqui para se trabalhar. E tem um jogo do Tigres também que não está aparecendo aqui, mas que ele vai jogar meia-noite, por isso que não está aparecendo aqui. A vitória do Tigres é uma boa, que empatou por 1-1 o primeiro jogo. Então a vitória do Tigres e o mais de 1,5 nesse jogo do Pumas e San Diego é uma boa dupla para se trabalhar aqui na Champions, tá? Com o CONCACAF, tá? Galera, tamo junto, espero ter te ajudado aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima.